Eu vou pedir para os irmãos estarem abrindo em Mateus 15, 21. Hoje se comemora o Dia das Mães e Deus me deu nessa manhã para falar sobre 3 mulheres, 3 mães. E a primeira dela, eu vou estar falando da mulher cananeia. Mateus 15, 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Aleluia, glória a Deus. Aqui nessa primeira mulher que nós lemos agora, esta mãe cananeia, nós vimos a perseverança. Ela não desistiu. Ela precisava de um socorro para a filha dela, que estava muito doente, endemoniada. E ela foi até Jesus. E Jesus disse, aqui Jesus não quis ofendê-la, chamar ela de cachorro, não. Ele quis dizer que ele veio para o povo de Israel, né? Que ele veio, mas ela clamou, ela adorou e disse: Senhor, socorre-me. E ele disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Mas ela se humilhou. Ali ela teve uma atitude de humilhação. Ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas das mesas. E Jesus achou linda essa atitude dela, porque ela persistiu. Ela insistiu em incomodar Jesus, porque ela sabia que Jesus é amor. Jesus não faz distinção de pessoas. Jesus veio para salvar tanto o ímpio como aquele povo de Israel, porque ele veio para os seus e muitos dos seus não receberam. E Jesus queria ver até onde ia a insistência, a perseverança dela. Assim Jesus também faz com a nossa vida. Amém? Agora, irmãos, vamos lá em Lucas, que fala também de uma outra mulher. Lucas 18. Não, desculpa, aqui não está falando de outra mulher, mas está falando da nossa obrigação de perseverar, do capítulo 1 ao 7. Aqui fala de uma viúva. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo:
Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte a me importunar. E disse o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz. O Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aqui também fala de uma mulher viúva, que ela insistiu ali com aquele juiz. Ela foi até ele, ela insistiu 1, 2, 3, não diz quantas vezes ela insistiu. Mas o juiz, de ver a insistência daquela mulher, ele resolveu julgar aquela causa dela e dar a ela aquilo que ela necessitava. Assim não fará Deus conosco também? Nós somos filhos dele, com certeza ele fará assim. Basta a gente continuar perseverando e tendo fé. 1 Pedro 1, 7. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus. Aqui Deus também está falando que muitas vezes nós passamos por provações, mas é para que a nossa fé cresça. Amém. Jesus está falando também que se nós permanecermos fiel a Cristo em meio às provações, isso purificará a nossa fé e resultará em louvor e honra na vinda do nosso Senhor. É o que Jesus falou lá na outra. Se quando Jesus vier não achará fé na terra, então nós temos que estar perseverando, seja nos momentos bons, nos momentos ruins, estar perseverando na fé, estar perseverando em oração, crendo que o nosso Senhor Jesus, Ele está conosco e Ele vai nos dar a vitória. Ele não prova ninguém, mas Ele permite muitas vezes que a provação venha, mas Ele vai estar conosco nos dando a vitória. Essa é a certeza que nós temos. Em Marcos 7, 27, Marcos 7, 27, que de novo vai lá naquela mulher. Mas Jesus disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aqui Jesus está falando, né? Que essa palavra filhos refere-se a Israel. Jesus expressa o pensamento que é necessário primeiramente levar o evangelho a Israel. A mulher compreende o fato, mas se volta para Cristo com sabedoria, perseverança e fé. E argumenta que o propósito de Deus é que os gentios recebam indiretamente as bênçãos, quando Ele abençoa Israel. Cristo recompensa essa mulher de acordo com a sua fé diligente e cura a sua filha. Então está dizendo, o crente deve perseverar em oração por si mesmo ou pelos outros, e em certas ocasiões até mesmo arrazoar com Deus, quer dizer, insistir com Deus. Agora vamos lá na outra mulher que eu tinha comentado que nós estaremos falando. Está em 2 Reis. 2 Reis, que fala da sunamita e seu filho. Aqui também é uma outra prova de fé, de perseverança, de determinação, de uma mulher que mesmo em meio a uma situação muito difícil, desesperadora, mas ela não perdeu a fé, ela não perdeu a esperança, e conforme a fé dela, Deus honrou. 2 Reis,
capítulo 4, versículo 8. A sunamita e seu filho. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se àquele quarto, e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama essa sunamita. E chamando-a ele, ela se pôs diante dele, porque lhe dissera: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia, saindo para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. Esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. E fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quanto eu te disser. Partiu ela, pois, e veio o homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a, o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com o teu marido? Vai bem com o teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para o retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura. E o Senhor me encobriu e não manifestou. E disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não, disse eu, não me enganes. E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos e toma o teu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúde, e se alguém te saudar, não lhe responda. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso, dizendo: não despertou o menino. Chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor, e subiu, e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Glória a Deus. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir,
e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e o menino abriu os olhos. Aleluia. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele e disse ele: toma o teu filho. E veio a ela e se prostrou a seus pés e se inclinou à terra e tomou o seu filho e saiu. Aleluia. Aqui nós vemos uma passagem muito linda, triste, mas linda. E vemos a fé desta mulher, uma mãe, uma mulher que não podia ter filhos por muitos anos, mas por uma atitude de servir a Deus, de agradar o Senhor que ela teve, porque ela reconheceu que ele era um homem de Deus, e Deus a abençoou, dando a ela um filho que ela tanto desejava. E quando esse menino passou mal, morreu, ela teve fé o suficiente para pegar aquele filho, deitar na cama do profeta e ir atrás do profeta. Nem para o marido dela ela disse o que havia acontecido, porque ela cria que aquele mesmo homem de Deus, usado por Deus, que falou que ela teria um filho, que ele seria capaz de ressuscitar aquele menino. Ela teve fé, ela perseverou, ela teve determinação, ela não se desesperou. A fé dela era tão grande que ela foi até aquele homem de Deus e deixou o filho dela morto. E quando ela chegou lá, ela nem disse o que tinha acontecido para ela. Ele perguntou e ela dizia: tudo vai bem. E nós, trazendo isso para nós, quantas vezes acontece alguma situação na nossa vida e a primeira coisa que nós fazemos é nos desesperar, é esquecer de orar, é esquecer de buscar a Deus, é não vir para a igreja, porque está acontecendo algo terrível na minha casa, como que eu vou ter cabeça de ir para a igreja? Não, nós temos que agir como essa mulher. Ela é um exemplo de vida e de fé para nós, é buscar a Deus. Ela foi buscar aquele homem usado por Deus. Aleluia. E assim aconteceu conforme a fé dela. O Geazi, que era o moço, o servo que ajudava Eliseu, ele foi. Mas ele não tinha essa comunhão com Deus. Ele não tinha esse coração em Deus. Por isso ele não pôde fazer o milagre. Agora Eliseu era um homem cheio da presença de Deus, da unção de Deus. E assim nós temos que ser, buscar a presença do Senhor a cada dia, a cada momento. É nos encher, é como o teatro que nós temos aqui ensaiado das 10 virgens. É buscar a presença de Deus, é pedir: Senhor, vem me encher, Senhor, eu quero estar mais perto de Ti. E como nós fazemos isso, nos encher de Deus? É estar na casa do Senhor, é ler a palavra, é ouvir a palavra, é declarar a palavra, é crer de todo o nosso coração. Não é ficando em casa chorando, depressiva em cima de uma cama. A situação ruim vem, mas nós temos que nos levantar e buscar o Senhor, porque Ele nos dará a vitória. Somente o Senhor pode nos ajudar nas situações difíceis que nós passamos, seja ela qual for, seja com filho, seja na nossa saúde, seja financeira. Ficar em casa chorando não vai resolver. Temos que agir como a sunamita, ir até o homem de Deus. Às vezes as pessoas julgam quem está lá pregando: eu não vou, porque é fulano, é ciclano que vai estar pregando. Não, não faça isso. Ele vai estar pregando a palavra de Deus. E aonde a palavra de Deus é pregada, Jesus está, porque Jesus é a própria palavra. Jesus é o verbo que se fez carne e habita entre nós. Nunca julgue: não vou hoje porque é fulano que vai pregar. Ela tem a voz tão chata, vou ficar em casa dormindo, eu tenho tanta coisa para fazer. Não, não pense dessa forma. Porque quando nós subimos aqui neste púlpito, nós buscamos o Senhor e falamos: Senhor, usa minha vida, quero ser um instrumento nas tuas mãos. Com voz bonita ou voz feia, com voz alta, com voz baixa, não importa quem vai estar pregando.
é a palavra de Deus. Então é um homem e é uma mulher de Deus que vai estar aqui neste púlpito, e nós devemos sim buscar e ouvir, porque com certeza Deus vai falar contigo como fala comigo também. Aleluia, glória a Deus. Ontem aqui no ensaio, quando Maicon leu a palavra de Deus, as palavras que Jesus falou, que Jesus vai falar no dia que ele estiver voltando, ali eu pude ver a presença de Deus. Eu vi, foi muito lindo. Ao redor do Maicon, aquela luz, como se fosse uma luz fluorescente. Eu não via só o Maicon, eu via a presença de Deus. É o que eu estou falando, irmãos. Onde a palavra de Deus está, onde tem coração aquebrantado para as coisas do Senhor, Jesus está ali. Ninguém vem na igreja para brincar de igreja, para perder tempo. Como eu falei, eu não vou perder 2 horas do meu tempo ouvindo o pastor ou pastora falar, como um dia já ouvi uma pessoa falar isso. E hoje essa mesma pessoa está na casa do Senhor. Esse momento eu estou aqui, ela está lá na outra igreja ouvindo a palavra do Senhor. E glória a Deus, só Ele tem o poder, só a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, tem o poder para transformar e mudar a vida de uma pessoa. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E através da fé dessa sunamita, Deus trouxe o filho dela de volta. É uma passagem muito bonita. A fé dessa mãe, que clamou por aquele filho. E Jesus, Deus respondeu, viu o coração dela. E principalmente a fé. Que a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas vezes falamos que tem fé, que temos fé, mas quando a situação acontece, esquecemos de usar essa fé. Nos desesperamos, choramos e não oramos, não buscamos o homem de Deus, não buscamos Deus. Agora, irmãos, vamos numa outra passagem, que também fala de uma outra mãe. Essa mãe, que também, vendo o que ia acontecer com o filho dela, ela também teve uma atitude de fé. Ela pegou o seu bebezinho, colocou num cesto, para que ele não fosse morto. Todos nós conhecemos também essa passagem, que está em Êxodo. Aleluia, glória a Deus. Êxodo, capítulo 2. Que fala do nascimento de Jesus. A partir do versículo 3. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Outra mãe, que exemplo de fé, que exemplo de amor. Com certeza essa mãe, quando colocou esse filho ali naquele cesto, o coração dela
deve ter tido temor, medo, deve ter sentido medo, sim, porque aquele cestinho podia virar e aquele menino morrer, mas a fé dela falou mais alto. Foi uma atitude de fé para salvar a vida daquela criança. Ela fez isso. O nome dessa mãe é Joquebede. Joquebede é um nome difícil, às vezes eu esqueço, mas é Joquebede. E ela teve essa atitude. E nós mães, hoje que se comemora o Dia das Mães, nós também, para salvar nosso filho de uma situação, para o livrar de uma situação difícil, quantas vezes nós também temos atitudes de fé, de tomar o lugar daquele filho. Se nós vemos nosso filho doente, a gente fala: Senhor, tira dele essa doença e passa para mim. Eu muitas vezes faço isso com o filho, com o neto, porque nós suportamos, mas nós não queremos ver nosso filho sofrer. Se nós pudéssemos tomar o lugar dele, com certeza nós tomaríamos, para não ver nosso filho sofrer. E assim é com nossos netos também. As mães que estão aqui, que ainda não têm seus netos, quando tiver, vão sentir este amor dobrado por um netinho. É dobrado. E essa mãe aqui, Joquebede, vendo que seu filho ia ser morto, ela colocou naquele cesto, colocou no rio. Mas Deus é tão maravilhoso, que fez com que a filha de Faraó visse aquela criança e se apegou a ela. E a irmã de Moisés, que estava ali vendo para onde que ia aquele cesto, ela falou em chamar uma das hebreias, e a própria mãe amamentou aquele filho e ainda recebeu o salário por cuidar daquela criança, do próprio filho. Aleluia. É uma passagem bonita de um amor de uma mãe por um filho. Um amor que tudo suporta. É comparado até ao amor de Deus. Porque nós tomamos o lugar do nosso filho para não ver ele sofrer. Eu tenho 5 filhos. Deus me abençoou com 5 filhos. Mas eu não amo um mais do que o outro. O amor é igual. Nós conseguimos distribuir o amor igual a cada um deles. Que esse é o amor de mãe, que eu comparo até um pouco com o amor de Deus. Porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para salvar o mundo. E nós comparando-se um pouco com Deus, não digo totalmente, porque nós entregaríamos a nossa vida para salvar um filho. Se o filho precisar de um rim, eu tenho 2, eu dou um. Se precisar dos 2, eu dou os 2. Eu vou, mas ele fica. Assim é uma mãe. Eu tenho certeza que todos aqui pensam da mesma forma. Nenhuma mãe quer ver seu filho morrer. Nenhuma mãe quer ver seu filho nas drogas. Nenhuma mãe quer ver seu filho perdido no pecado. O nosso prazer, a nossa alegria, a nossa felicidade é ver nossos filhos salvos. É ver nossos filhos na presença do Senhor. É ver eles louvando e adorando a Deus em todo o tempo. Eu ainda tenho 2 filhos que ainda não estão na casa do Senhor. Mas eu creio na promessa de Deus, que eu e minha casa serviremos a Ti. Isso é para você, mãe. Creia na promessa de Deus. Deus, Ele não mente. Ele prometeu, Ele vai cumprir, que salvará a tua casa. Você está hoje aqui buscando por Ele. Eu não sei onde seu filho se encontra neste momento. Talvez dormindo, ou trabalhando, ou em outra cidade, outro país, eu não sei. Mas o fato de você vir buscar a presença do Senhor, vir buscar a palavra do Senhor, Deus está cuidando dele. Onde ele estiver, Deus está cuidando dele. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E sabemos que nada acontece sem a permissão do Senhor. Deus, Ele nos deu nossos filhos para a gente cuidar. Mas os filhos não são nossos, são do Senhor. Eles são a herança bendita do Senhor. Ele confiou a nós essa herança para cuidarmos dela. E temos que zelar
cuidar dessa herança, porque um dia vai ser cobrado de cada um de nós o que nós fizemos. E na hora que Ele bem quiser, na hora que chegar o tempo, Ele vai levar, porque é dele. Aleluia. Por mais sofrido que seja para nós, mãe, perder um filho, mas esse filho é do Senhor e voltou para os braços do Pai. Eu já perdi um filho também, e eu sei o quanto sofre uma mãe. Você pode ter 10 filhos, mas é muito sofrimento ver um filho partir. Mas o que nos conforta é saber que ele está lá com o Pai. Ele está lá com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, devemos perseverar sempre em oração, em todo o tempo, até a volta de Jesus. Vai acontecer situações, muitas vezes, para tirar a tua fé, para te enfraquecer, para te trazer desânimo. E acontece mesmo, irmãos. Acontecem situações que o inimigo se levanta para nos desanimar, para tirar a tua força de orar, porque o poder da oração pode muito. A gente não faz ideia como a oração é importante, e o Satanás sabe disso. Por isso que tem até um ditado assim: mães de joelho e filhos de pé. E é verdade. Um dia meu filho Felipe, vendo meus joelhos escuros, falou: mãe, por que seu joelho é escuro? Falei: filho, para você estar de pé, eu tenho que estar de joelho. E é assim. Na nossa vida é assim. De joelho sempre, pelos nossos filhos, pela nossa casa, pela nossa família, pelos filhos dos irmãos, pelos sobrinhos, por aqueles que conhecemos e não conhecemos. Temos que perseverar em oração. Aleluia. Glória a Deus.